hoje, o cristão e o voto. Eu quis propositalmente falar sobre isso no dia de hoje, que já é o dia no qual nós devemos comparecer às urnas, não apenas para que a gente pudesse então sanar uma responsabilidade ou não pecar pelo dever de omissão, mas tudo que eu intenciono falar sobre o dia de hoje também não vislumbra apenas a eleição que nós estamos participando hoje, não vislumbra apenas falar a respeito de partido A, partido B, partido C, mas eu gostaria que, com base na Bíblia, nós possamos refletir sobre algumas coisas interessantes. Uma delas, meus irmãos, antes de nós introduzirmos o tema, é a seguinte: no nosso país as eleições são obrigatórias. Existem outros países nos quais a eleição não é obrigatória. Minha primeira pergunta nesta manhã a você é a seguinte: se as eleições não fossem obrigatórias no Brasil, você votaria assim mesmo? Quem votaria assim mesmo, levante a mão, por favor. E quem não votaria, levante a mão. Nós temos aí alguns, né, que não votariam. Então, se as eleições não fossem obrigatórias e você votaria, pelo menos um ou dois motivos, por favor. Por que a gente deveria votar? Pois não. Não votaria? Essas eleições têm um caráter diferenciado, todos estão dizendo isso e eu concordo com essa visão. Segundo motivo que alguém quer, Dona Esther. Muito bem. Algum outro motivo, meus irmãos? Pois não. Para mim, essa é uma implicação lógica. Se eu não participo, o que eu vou... Qual é a possibilidade de eu chegar e dizer, não, mas eu não gostei? Então, aí fica difícil, né? Algum ser humano masculino aí gostaria de se expressar? Ou se outra mulher quiser, fique à vontade, porque as mulheres, claro, estão aí fazendo seu papel, né? Algum homem gostaria de emitir alguma opinião? Ou mais alguma mulher? Opa! É direito adquirido também, claro, cidadão, todos são. Mais algum motivo, irmãos? Nessa manhã? Bom, eu sei que poucas pessoas levantaram a mão dizendo que não votariam. Então, eu queria apenas dar também oportunidade a essas pessoas. Se você que não votaria, se fosse obrigatório, se você defende esse posicionamento, por que você não votaria? Se você quiser falar, né? Se você não quiser, não tem problema. Não é interrogatório policial, né? Alguém queria se manifestar dos que falaram não? Quietinhos, né? Então, vamos prosseguir aqui, meus irmãos. Vamos introduzir o tema sobre o qual nós queremos falar nessa manhã. Usa a setinha, acho que é mais fácil. Aí. Ih, rapaz, não vai ter... Irmãos, não vai ter estudo hoje, viu? Desculpa. Deus abençoe a vida de vocês. Aí, foi. Vamos introduzir, então? Vamos lá. É uma introdução muito longa, viu, irmãos? Então, fica difícil. Antes da gente começar, eu falei para o Gilberto que eu ia hoje saber se ele passa bem ou se ele passa mal. Está passando mal, né? Bom, enfim. Eu queria começar, meus irmãos, citando a nossa confissão de fé. Apenas para quem não conhece, a Igreja Presbiteriana do Brasil sintetiza suas crenças, os seus pressupostos, a sua ideologia em documentos históricos que nós chamamos de símbolos de fé, porque, na nossa opinião, eles refletem a correta interpretação da Bíblia sobre vários temas. E no capítulo de número 31, no parágrafo 4º, quando nós estamos falando a respeito justamente de um tema oportuníssimo, que é o papel dos magistrados civis
aqueles que são cristãos e que atuam nesse sentido, ou a igreja diante disso. Olha só o que diz o parágrafo 4º desse capítulo. Os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar coisa alguma que não seja eclesiástica. Não devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado, a não ser por humilde petição em casos extraordinários ou por conselhos em satisfação de consciência, se o magistrado civil os convidar a fazê-lo. Como aqueles irmãos reunidos na Assembleia de Westminster, na Inglaterra, em 1643 em diante, chegaram a essa conclusão. 3 textos que estão aí descritos, os irmãos já estão vendo. Vamos ler o primeiro que está aí, por favor? Lucas 12, 13 a 14. Irmãos, como hoje nós estamos fazendo um estudo temático, então nós não vamos ler um texto só. Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer isso, mas é que tem tema que não tem jeito. Então, só para que os irmãos entendam como essa conclusão aqui foi atingida. Lucas 12, 13 e 14. Quem quiser e puder ler, faça essa leitura para nós. Muito bem, o que está acontecendo aqui? Jesus estava no meio de uma multidão, falando, ensinando, de repente alguém chega para ele e diz assim: mestre, temos uma herança, eu e meu irmão temos uma herança, meu irmão não quer repartir comigo, eu quero que o senhor fale para ele, para que ele reparta comigo. Jesus faz ou não faz, atua ou não atua nessa partilha, segundo o texto? Sim ou não? Não. Por que ele não faz isso? Versículo 14 diz assim: quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ou seja, essa área aqui não é a minha área. Eu não vou opinar nessa área. Não tem nada a ver com o que eu quero fazer aqui. Segundo texto, João 18, 36. Outra pessoa que puder fazer essa leitura para nós. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Faça essa leitura, por gentileza. Bom, é uma afirmação que no meu ponto de vista é clara. O meu reino não é deste mundo. O que Jesus quer dizer com isso? Que o seu reino não é deste mundo. Não é isso? Eu já vou desenvolver um pouquinho melhor essas afirmações, tá? O texto final, meus irmãos, que também está aí, Mateus 11, 21. Quem quiser e puder também já leia para nós. Mateus 11, 21. Bem, o que Jesus está falando essa frase aqui? São 2 cidades, Corazim e Betsaida, que ouviram, que receberam a sua pessoa, que ouviram as suas palavras, que viram os seus milagres, mas não se arrependeram. Jesus cita então Tiro e Sidom, que eram cidades nas quais a qualidade de vida era reduzida por causa da questão da criminalidade, e Jesus as usa para dizer: elas teriam se arrependido se elas tivessem ouvido o que vocês ouviram. Logo, o assunto do reino de Deus, meus irmãos, é a promoção do arrependimento. Diante desses textos, a Assembleia de Westminster chegou a essa conclusão aqui, e essa conclusão, meus irmãos, não é uma conclusão que afirma, por exemplo, que fé cristã e política não se misturam, ou que não se pode discutir política na igreja. Não é isso que essa frase está dizendo. Mas o que ela está dizendo? Ela é uma palavra aos sínodos e concílios, tá? E você se lembra, a igreja presbiteriana é conciliar. Na igreja presbiteriana local nós temos o concílio chamado conselho, depois nós temos o presbitério, o sínodo e o supremo concílio. O que essa frase aqui representa? Que os concílios não têm autoridade para opinar e fechar uma questão que não esteja declaradamente na Bíblia.
Então, meus irmãos, foi por essa razão, e aqui não é uma crítica a quem fez, mas eu sei de vários pastores, famosos ou não, que declararam nas redes sociais, por exemplo, seu voto. Eu não fiz isso. Se você olhar lá nas minhas redes sociais, em todas as coisas que eu costumo colocar, publicações, você não vai ver lá quem é o candidato no qual eu vou votar. Não fiz. Já sei, já defini, mas não vou falar. Por quê? Porque não há possibilidade de que as pessoas compreendam isso de outra forma a não ser a seguinte: esse é o candidato que a igreja está apoiando. Meus irmãos, nenhum concílio tem autoridade para determinar uma questão que não esteja de acordo com a palavra de Deus, porque o próprio Jesus não fez isso. Então é por essa razão que o presidente do Supremo Concílio da IPB, que é o reverendo Roberto Brasileiro, não se manifestou sobre isso. É por isso que outros pastores não se manifestaram, e é por isso também que eu não me manifestei. Agora, o que isso quer dizer em termos práticos para nós, tá? Uma das conclusões a qual nós podemos chegar é que você não pode, nem representando a si mesmo como cristão, e nem representando a sua liderança, dizer assim: todos devem votar neste aqui. Você não pode e ninguém pode fazer isso. Não existe voto cristão. Por quê? Porque a Bíblia não tem orientação sobre essa situação de uma forma direta. Existem princípios que devem ser observados? Sim. Mas, de início, entenda, a igreja não pode fechar essa questão. Deu para entender isso, meus irmãos? Os irmãos entenderam isso? Então, diante disso aqui, o que nós podemos concluir em outras situações? Pode passar para a gente. O que a gente pode ver nesse sentido, então? Vamos lá. A igreja de Jesus tem autoridade máxima para falar em relação a quê? Em nome de Deus, em assuntos referentes a palavra e ao reino de Deus, em mais nenhum assunto. Tá bom? Tudo que a Bíblia declara, a igreja pode declarar com toda a autoridade falando em nome de Deus. Só isso. Os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam isso? Segunda coisa que a gente pode ver: não existe uma opinião fechada em torno de uma questão não eclesiástica, ou seja, que não tem a ver com a igreja, diretamente falando, ou não bíblica. Ok? Mais uma conclusão. Só que, ao mesmo tempo, você não pode concluir que o cristão está autorizado para opinar nesses assuntos que a igreja não opina de forma fechada, da maneira que você bem entender. Não quer dizer que já que não tem regra, então tudo vale. Tá certo? O que eu gostaria de falar hoje, então, e eu sei que esse é um tema que gera muitas implicações e ramificações, hoje eu quero dar a visão geral para que você, ao votar e ao conceber o assunto política, ao se ver diante dessas questões, possa saber como que a Bíblia pensa em relação ao que está revelado. Tá certo, irmãos? Por isso, você não vai ver, e a Igreja Presbiteriana do Brasil não tem esse costume de, nas eleições, apoiar um candidato dizendo: povo presbiteriano, votem nele. Por quê? Por causa dessas coisas que estão aqui. Então, quais devem ser os princípios norteadores do cristão em assuntos como a política? O que deve fazer com que a gente conceba na nossa mente uma maneira cristã de nós atuarmos nesse assunto? Outra coisa que a gente pode falar: olha só, mesmo que o voto seja secreto, que é uma prerrogativa constitucional do nosso país, né? E uma questão de foro íntimo, ou seja, pessoal seu, não sendo por essas razões, ou seja, porque é secreto e porque é uma questão de foro íntimo, então não é um crime passível de pena ou um pecado quando você vota mal, quando você vota errado. Nós não podemos disciplinar uma pessoa que vota mal. Nós não podemos prender uma pessoa que vota mal. Não é possível fazer isso. Mas então, já que isso não é um pecado passível de pena, quais as motivações bíblicas que o cristão deve ter ao comparecer às urnas? O que então deve nos levar a concluir em que candidato nós devemos votar? Meus irmãos, o que eu vou fazer então a partir de agora? Por onde a Bíblia caminhar, nós caminhamos.
A Igreja Presbiteriana do Brasil já se posicionou oficialmente sobre alguns assuntos como esse ao longo da história. Eu vou tentar mostrar isso para você então possa escolher de acordo com essas situações, tá? Então, o que nós dizemos até aqui? A igreja não pode fechar uma questão que não esteja fechada na palavra, ok? Mas, ao mesmo tempo, nós temos princípios que nós devemos observar quando nós formos às urnas escolher os nossos representantes. Os irmãos entenderam isso? Sim? Pois bem, então agora eu sei que hoje, meus irmãos, vai ter que ser um pouco mais assim de palestra, mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa a falar, você pode me interromper à vontade, pode comentar, não tem problema nenhum, tá bom? Só que eu vou ficar alternando entre lá e aqui, então se você for me chamar, levante a mão, grite meu nome, faça um sinal, tá? E aí a gente se vira nessa situação. Pois bem, vamos lá. O que está por trás do voto? Meus irmãos, aquela fonte não era essa, tá? Eu acho que aconteceu alguma coisa na hora de transferir aí. Era uma fonte mais bonitinha. Vamos lá. Como que a igreja pode saber qual é a vontade de Deus na escolha dos seus líderes? Aqui eu estou falando de dentro da igreja, tá? Eu vou pegar esse princípio de dentro e aplicar para fora. Dentro da igreja, como que nós buscamos a vontade de Deus na hora de escolher os nossos, aqui dentro da igreja, os nossos líderes? Como que a gente faz para buscar a vontade de Deus? Quem sabe? A gente já fez isso várias vezes, né? Então, pelo menos na teoria a gente devia saber. Qual é a primeira coisa a ser feita? Todo mundo responde da mesma forma e eu acho muito bom porque é isso mesmo. Agora, digamos que você faça assim, no meio de uma eleição aqui dentro da igreja, tá? Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a escolher o melhor diácono, o melhor presbítero, o melhor pastor, em nome de Jesus. Amém. Essa é a sua oração. Como é que Deus vai responder essa oração? Sabe por quê, irmãos? Às vezes a oração é tida como uma coisa mais ou menos assim. Você pede uma coisa para Deus e aí Deus vai responder mandando um raio assim na sua cabeça e pá, vai aparecer um nome assim. É esse. Ou você vai estar andando assim casualmente e Deus vai mandar um anjo tocando uma trombeta assim, falando para você: vote neste. Ou não vote neste. Às vezes a gente acha que é assim que Deus faz. Como que a igreja, ao longo do tempo, buscou a direção de Deus para um assunto como esse? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Então, vamos ver dois casos práticos. Primeiro deles, quando Judas se auto-suicidou-se a si mesmo, os apóstolos precisavam de uma outra pessoa para tomar o seu lugar. O que eles fizeram? Texto que está aí, Atos capítulo 1, versículos 25, ou melhor, 15 a 26. Em termos contextuais, meus irmãos, é esse texto, tá? Atos capítulo 1, versículos de 15 a 26. Eu vou ler esse texto aqui e daí nós vamos fazer alguns comentários sobre ele. Vamos lá? Atos capítulo 1, versículos de 15 a 26, o texto diz assim: Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que entre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias.
E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Muito bem, meus irmãos, como a igreja escolheu o substituto de Judas nesse texto aqui? O que eles fizeram? O que eles fizeram? Como que a igreja chegou e falou assim: pá, é esse? Deu para pegar? Na leitura aí? Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber é o seguinte: quando Pedro se levantou e explicou o que aconteceu com Judas, Pedro citou o Antigo Testamento. Ou seja, gente, o que aconteceu devia acontecer. E agora nós precisamos de uma outra pessoa, o que também pode ser provado biblicamente, que é possível e que devia acontecer, citando aí os versículos, nos versículos 20, ou melhor, no versículo 20, 2 versículos do Antigo Testamento, que se você for procurar depois lá, é o Salmo 69 e o Salmo 109, tá? Esses dois que são aí colocados. Bem, depois que Pedro disse isso, como que a igreja agiu para indicar o seu substituto? O que eles fizeram? Eles oraram, né? Porque é a primeira coisa que o texto fala que aconteceu. Mas depois disso, qual foi o procedimento prático? Depois da oração, o que eles fizeram? Oi? É esquisito esse negócio de lançar sorte, né? Mas antes ainda do lançamento da sorte, o que aconteceu? Você percebe que tem aí alguns critérios que eles usaram, né? Mas ainda antes de falar dos critérios, o versículo 23 fala assim: então propuseram 2. E aí tem o nome dos dois. Quem propôs esses 2 nomes? Quem propôs? Segundo o que está escrito aí. Hein? Foi a assembleia dos crentes reunidos aí de 120 pessoas. Quem escolheu? Quem escolheu? Desses 2, 1. Quem escolheu? Quem escolheu? Aí você pode falar assim: a assembleia. Pé. Não. Quem que escolheu desses 2? O concílio apostólico. Porque o texto nos diz no versículo 26... Foram os apóstolos que nortearam essa escolha, meus irmãos. Então, a igreja escolheu os candidatos e os apóstolos escolheram desses 2 candidatos qual era o escolhido de fato. Ok? Lembra desse dado. Eu já volto aqui para a gente discutir um pouquinho mais. Por favor. Segundo caso, os diáconos. Quando a igreja sentiu a necessidade de separar homens que atuassem diretamente na questão da distribuição das benesses que eram recebidas por doação, Atos capítulo 6, versículos de 1 a 6, nós tivemos o mesmo problema. Nós vamos ter que escolher essas pessoas. Como que isso foi feito? Atos 6, de 1 a 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Muito bem. Qual foi o padrão que você notou tanto em Atos capítulo 1 quanto em Atos capítulo 6? O que a igreja utilizou para definir essa questão? Pode colocar aí na tela para nós. Ela utilizou o quê? O voto, não é?
Agora, falar de voto, meus irmãos, nesse contexto, não é a mesma coisa de falar de voto em termos de democracia como a gente vê hoje. Mas algumas coisas a gente pode aprender nesse negócio. Põe aí pra gente. A gente pode perceber, além dessas coisas, o seguinte. Olha só. Coloca aí. Gente, tinha instruções. Os candidatos que foram escolhidos, os candidatos que foram separados para que depois pudesse escolher qual deles seria o que receberia de fato a vocação, tinha critério. Lá em Atos capítulo 1, qual era o critério que deveria ser observado para que pudesse ser definido o sucessor, melhor dizendo, de Judas? Qual era o critério? Tinha critério? Lá em Atos capítulo 1, você percebe que tinha critério? Ora, é claro que sim. Qual era o critério? Versículo 21 e versículo 22. Ah, então, tá vendo? Então, o que o texto está nos dizendo? O próximo a ser escolhido teria que ser alguém que necessariamente acompanhou Jesus durante o tempo em que ele andou na terra, como os próprios 12 apóstolos tinham feito e o próprio Judas. Então tinha um critério. Por isso que de 120 pessoas que estavam ali, quantos foram escolhidos? 2. José, cognominado Justo, ou Barsabás, e Matias. Ou seja, das 120 pessoas que estavam ali, sobraram 2. Por quê? Por causa dos critérios. Ou seja, qualquer pessoa na igreja pode ser líder ou oficial. Meus irmãos, nós somos quase 120 se nós fôssemos contar assim o número total. Mas de todos eles, qualquer um pode ser líder. Se nós fôssemos pegar entre nós aqui, qualquer homem pode ser presbítero, diácono, ou pastor, ou líder de sociedade, ou qualquer coisa que mereça essa questão de nomeação e de cargo. Todo mundo pode? Sim ou não? Não. Os irmãos entendem isso? Porque às vezes a gente pensa assim, tudo é a mesma coisa. Presbítero, diácono, pastor, só ir lá na frente, só cumprir as coisas certinho. Não. Tem critérios. Os irmãos perceberam isso? Tanto em Atos 1 quanto em Atos 6. No caso a gente falou de Atos 1, né? Agora, em Atos 6, qual era o critério que as pessoas deveriam observar para que pudessem escolher quem seriam os primeiros diáconos? Versículo 3. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de... Meus irmãos, na hora lá, veja como é interessante. Em Atos capítulo 1 você tinha 120 pessoas e eles acharam nas condições que os apóstolos falaram, 2. Aqui, quantas pessoas tinham? Bom, a gente sabe que no mínimo, depois do sermão de Pedro lá de Atos capítulo 2, é uma informação que você pode encontrar lá no versículo 41, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Então se você pegar os 120 que já estavam, e mais os 3.000 quase que foram batizados, então no mínimo você ia ter lá entre 3.100 e 3.120 pessoas. Desses 3.120, no mínimo, quantos é que tiveram o parecer favorável da comunidade? 7. Você percebeu? Você percebeu? Tinha crente lá? Tinha. Tinha gente piedosa lá? Tinha. Mas quantos daqueles estavam propensos e aptos para atender às qualificações? 7. E olha, irmãos, é um dado textual que gera para mim uma implicação muito interessante. Nós somos, acho que, se eu não me engano, 110 membros no hall de membros da igreja. E nós temos 6 diáconos. Aqueles irmãos lá eram mais de 3.000. Quantos diáconos eram? Eram 7 naquele tempo. Você viu como a coisa funcionava? Então, pega a proporção. 7 diáconos para 3.000 pessoas, 6 diáconos para 100. E você vê. A igreja sempre pôde ter essa situação. E apóstolos tinha mais. Tinha 12. 12 apóstolos, 7 diáconos, 3.000 pessoas. Tinha mais gente para ensinar a palavra. Você percebeu como é interessante esse negócio?
Então, mas não é essa a implicação que eu queria trazer. O que eu queria trazer é o seguinte: você percebeu que existiam critérios para a escolha e que nem todo mundo estava apto para concorrer? Vocês optaram? E uma outra coisa que a gente pode perceber no texto, por favor. Meus irmãos, não era a igreja que escolhia. Como assim, pastor? Acabou de falar aí. Não, mas tanto em Atos capítulo 1, quanto em Atos capítulo 6, não foi a igreja que deu a palavra final. A igreja apontou os candidatos. Quem aprovou a escolha da igreja foram quem? Foram os apóstolos. Ah, é? É, vou provar, que aqui é assim. Atos capítulo 1, volta lá. Veja só como é que é. Foram dadas as cartas da eleição no versículo 22, 21 e 22 que a gente viu aqui. Versículo 23. Alguém leia para mim, por gentileza. 1:23 de Atos. Ok. Quem propôs esses dois nomes? A Assembleia de 120 pessoas. Quem escolheu? Versículo 26. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Meus irmãos, como eu disse, a gente tem aí várias implicações. Então hoje, eu não vou dizer para você o que é esse negócio de lançar sorte, porque não é o nosso objetivo. Mas o que a gente pode concluir no texto foi o seguinte: os apóstolos lançaram a ideia para a igreja escolheu os candidatos, e quem escolheu a pessoa que iria lá junto com os outros apóstolos foram os próprios apóstolos, não foi a igreja. Tá? Segunda coisa que nós podemos perceber, Atos capítulo 6. Depois que os apóstolos baixaram as instruções para que eles pudessem escolher quem seriam os seus diáconos, quem elegeu os 7 diáconos? Quem elegeu? Versículo de número 5. O parecer agradou a quem? A toda a comunidade. E o que eles fizeram? Elegeram. Certo? Aí você pode pensar, bom, a Assembleia elegeu, está tudo certo então. Não, senhor. O que diz o versículo 6? Apresentaram-nos perante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então você percebeu que a opinião da igreja não foi a opinião definitiva, mas foi a opinião dos apóstolos? Você percebeu isso? Os apóstolos viram, aprovaram, chancelaram e impuseram as mãos sobre os eleitos. Eles entenderam que eles estavam debaixo das instruções. Faria sentido, meus irmãos, porque quem deu as instruções para que os diáconos fossem eleitos foram quem? Os apóstolos. Foram eles que falaram: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos. Quer dizer, os apóstolos encarregariam desse serviço. Você percebeu? Então, não é uma democracia. Eu acho que as pessoas que falam que a Bíblia apresenta um modelo democrático estão faltando com a verdade, porque falta esse passo a mais. Não é assim. No reino de Deus não é assim. Volta lá atrás, por exemplo, no Antigo Testamento, e veja o momento em que Moisés chega para o seu sogro e fala: eu não estou dando conta de atender a todas as demandas desse povo. Aí o que o sogro dele propõe? Escolha lá líderes para liderar 10, para liderar 50, para liderar 100. Quem vai escolher? Você. Não é o povo. E quando o povo escolheu o seu governante, meus irmãos, seu primeiro rei, era um rei aprovado por Deus? Sim ou não? Não. Você reparou? Então, a Bíblia não propõe um modelo de democracia que a gente tem. A Bíblia afirma que nós devemos ter pessoas específicas para chancelar a nossa escolha. E eu quero dizer para você que é exatamente isso que acontece na IPB. A nossa Constituição nos afirma que quando nós tivermos eleições para as oficiais, a igreja pode indicar os seus nomes que eles querem, o conselho vai analisar esses nomes, vai disponibilizar as cédulas com os nomes aprovados, registrados em ata, e depois de eleitos, esses homens passarão por uma nova análise do conselho. É assim que acontece. Mas não é assim, meus irmãos, que a gente age na prática. A gente age como se dependesse da gente. Não é? Mas não é assim que a Bíblia orienta para nós. Logo, irmãos, vejam o tamanho da nossa
responsabilidade. O que nós podemos então dizer além de tudo isso? O voto dos irmãos, chancelado pelos apóstolos, refletia o quê? A obediência aos princípios estipulados por Deus. Logo, um voto impensado por parte da igreja expressaria o quê? Imaturidade por parte do povo. E certamente não seria aprovado pelos apóstolos. Então, meus irmãos, quando a igreja foi lá e votou, o que eles estavam refletindo? Eles estavam refletindo que eles entenderam quais eram as condições que eles deveriam a levar em consideração para escolher os seus candidatos. Os apóstolos chancelando, quer dizer, esse povo aqui entendeu. Meus irmãos, logo, se você olha para um presbítero, se você olha para um diácono, se você olha... O legal desse sistema representativo, que é o que a gente adota, é exatamente isso. Um presbítero, ele pode acordar de manhã e ele falar assim: hoje eu vou ser presbítero da igreja, pode pôr meu nome no boletim aí, pastor, vou assistir reunião do conselho. Ele pode fazer isso? Pode ou não pode? Não. O presbítero é eleito pela assembleia. Logo, quem é responsável pelo bom andamento da igreja e pelo trabalho dos presbíteros e pelos diáconos e pelos líderes das sociedades, etc, etc, etc? A assembleia. Mas irmãos, eu não gosto do presbítero fulano. Eu não gosto do pastor. Eu não gosto dos diáconos. Ora, quem votou? Esses diáconos, esses presbíteros, esses pastores não conseguem fazer nada. Eles não fazem nada, eles são muito ruins. Às vezes a gente ouve umas coisas dessa, né? De quem que é a culpa, irmãos? De quem que é a culpa? De quem votou. Tá vendo só? Então, se eu voto de maneira irresponsável, isso reflete o quê? Que eu não estou compreendendo quais são as condições. E aí os apóstolos certamente não dariam a sua chancela a um voto irresponsável. Eles olhariam para alguns irmãos e falariam assim: olha, você está dentro das condições, agora você não. Então você não serve para isso. Os apóstolos tinham essa autoridade. É assim que funciona dentro da igreja, viu, irmãos? Dentro, tá? Então, a Bíblia apresenta para a gente um sistema no qual não é, tá? Fica bem claro, não é a comunidade que chancela o próprio voto. Não é a igreja que diz: o nosso voto é a autoridade. Não é assim o sistema bíblico. Como não é assim que ocorre em nosso país, ou seja, a eleição é assim. Em quem as pessoas votaram, esse cara que ganhar vai comandar. Agora, irmãos, a nossa Constituição diz assim, que o impeachment de qualquer governante, não precisa ser só presidente, mas qualquer governante, governador, prefeito, deputado, é uma prerrogativa constitucional, caso a população entenda que esse cara não atendeu aos requisitos necessários. Agora, existir essa cláusula na nossa Constituição, admitir a possibilidade de um impeachment, também é, nessa lógica, admitir que nós às vezes podemos votar de maneira equivocada, não é? Agora veja, nossa república é de 1988, nossa nova Constituição. 30 anos exatamente que a nossa Constituição fez esse ano. Nós tivemos aí 7 eleições desde 89. Dessas 7, 2 resultaram em impeachment. Fernando Collor de Mello, os mais antigos aí talvez se lembrem, né? E Dilma Rousseff. Quem é que botou eles lá? O povo. Quem foi que tirou? O povo. Como assim? Como assim? Percebeu? A nossa responsabilidade como cidadãos no Brasil, nesse modelo de democracia, meus irmãos, é muito grande, porque não tem quem chancela o próprio voto. Nós é que dizemos: o nosso voto é soberano. É por isso que em 2014, nós tivemos no estado de São Paulo, com mais de 1 milhão de votos, um deputado federal chamado Tiririca. Gente, mas Tiririca não tem condição. Pois é, mas ele foi votado. Logo, ele vai. E ele está concorrendo de novo para deputado estadual esse ano. Só não vou falar o número para você não incorrer na tentação, né? Mas, às vezes, se você quiser. Mas é exatamente isso que acontece. Pensa só, coloca aí para nós, próximo ponto. Aliás, antes disso, como não é assim que ocorre no nosso país, perceba que o próprio conceito de poder nas mãos do povo é perigoso. E ele é perigoso por quê?
porque ele é fadado a falhar eternamente. Meus irmãos, nós vamos perceber que nós nos preparamos mal para a eleição. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas entenda, a Bíblia não dá ao povo a autoridade de escolher por si mesmo seus próprios representantes. Tem um concílio acima dela que vai referendar. Na nossa democracia dizem assim, o poder está na mão do povo, o povo é que escolhe. Mas eu digo a você, nos últimos anos em que eu participei, porque eu participo de eleição presidencial desde 2010, meu candidato nunca ganhou. Então, em quem que você vai votar esse ano, pastor? Para a gente se preparando. Não é essa a questão. A questão é assim, veja como esse conceito de poder na mão do povo é falho. Porque se você está na mesma condição que eu, de o seu candidato não ter ganho, então não foi você que escolheu. Correto? Os irmãos estão entendendo? Essa é a grande situação. Essa coisa de poder nas mãos do povo é mentira. Quem que disse que todo mundo tem a mesma condição de votar? Quem que disse isso? Não tem. Mas todo cidadão brasileiro tem direito de ir lá e votar. Por que você... Aí é que eu digo para você. Nos Estados Unidos, por exemplo, o modo de voto é distrital. Então, cada distrito, cada estado americano tem um peso diferente na hora da eleição. Os estados maiores, mesmo que por poucos votos, têm mais poder na hora de eleger o seu presidente. No Brasil é assim, o voto de cada cidadão brasileiro, independente de estado, tem o mesmo peso, 1. Aí o que os candidatos fazem? Eles vão lá, onde ninguém tem cultura, e eles falam assim, posso pagar a sua água? Você vota em mim se eu fizer isso? E eu tenho certeza que do jeito que o brasileiro é, teve um candidato que pagou a água dele, um candidato que pagou a luz, o outro a mensalidade da escola, o outro carregou o celular e ele prometeu que ia votar nos 4. Mas aí, lá na hora da urna, ele vota em branco. Aí o cara pensa, ó, saí da eleição, tinindo. Tá vendo só como é que é? Tem como isso dar certo, meus irmãos? Não tem, tá? O voto consciente, biblicamente falando, expressa o que, então? Obediência e compreensão adequada da ideologia de Deus. Ao mesmo tempo, o voto irresponsável serve para quê? Juízo. Porque nada escapa à soberania do Senhor. Quer ver só? Provérbios 29, de 1 a 8, é sobre política. É sobre quando a gente vê que a pessoa que está governando não é uma pessoa justa. Olha o que diz aí. Provérbios 29, de 1 a 8, eu vou ler rapidinho. O texto diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Olha que precioso isso aqui, né? Você tem queixo muito duro, é muito cabeçudo, então quando você quebrar não tem volta mais. Olha só. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Jesus contou uma parábola sobre isso até. O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O homem que lisonjeia seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada diz quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Irmãos, vocês perceberam aqui? O texto de Provérbios está falando assim: se o homem não é sábio, ele conduz a si mesmo e ao povo que ele governa para o buraco. Mas o homem que não é sábio, ou seja, o homem perverso, qual que é a maneira dele de conquistar as pessoas? Versículo 5 fala o quê? O homem que lisonjeia a seu próximo. A pessoa que tenta ganhar você por elogio está mal intencionada. É isso que os candidatos por aí fazem, não é? Usa a palavra, usa o discurso. Sabe aquela coisa assim do homem ou da mulher puxa-saco, que a gente tem assim a gente às vezes fala, foge desses caras, que eles são interesseiros. Mas o texto de Provérbios vai um pouquinho mais além disso. Se você perceber, bem percebido, a conduta do injusto é uma conduta assim. Uma pessoa não sábia é uma pessoa perversa, portanto, mal intencionada, é alguém que tenta cativar pela conversa. Você vê? Isso vale para amizade, vale para política também. Irmãos, como ninguém está perguntando, então eu estou indo embora, tá? Vamos embora? Não vamos embora ainda, tá? Vamos embora assim no estudo. Então, essa seria a parte que eu gostaria de dedicar
a questão ideológica, o que está por trás de todas essas situações. A gente viu que o que está por trás do voto, no primeiro ponto, é justamente o entendimento da ideologia correta. A gente vota porque a gente entende o que aquele cara deve fazer. O voto irresponsável, portanto, é um voto que não entende. Agora, às vezes a gente fica meio perdido nessa coisa de ideologia. Então, em 5 minutos, tempo recorde, eu vou tentar passar por esse ponto. E eu já digo a você, esses slides, ainda que a gente não termine, às 11 horas em ponto, eles estarão publicados lá no nosso aplicativo, na íntegra, para você ter lá para você. Então, olha só. Ah, não, mas falta 5 minutos ainda. Se a gente não terminar, tudo que está aqui vai estar no aplicativo depois para você ver. E se você não tiver aplicativo, a gente manda nos grupos da igreja, etc, etc. Então, vamos lá. Você sabe alguma coisa a respeito da estrutura de poderes da democracia brasileira? Quem aqui sabe alguma coisa sobre isso aqui? Oh my God. Segunda pergunta. Você sabe se situar no debate entre direita e esquerda? Terceira coisa. Você leu os planos de governo dos candidatos a presidente? Você leu? Pegou lá, leu no site. Então, quem que fez isso? Quem leu? Próximo. E esse povo vota, meu Deus do céu. Esse povo vota. Ai, meu Deus do céu. Entenderam como a gente se prepara mal para votar, irmãos? Por isso que tem impeachment. Se a gente votasse direito, não teria por que a Constituição falar que o povo pode botar para fora. Nós estamos prestes a escolher os nossos representantes. E a gente não sabe nem o que eles pensam, nem o que eles querem. Então a igreja de Cristo, não a igreja presbiteriana de Filadélfia, vem em seu socorro nessa manhã. Pelo amor de Deus, não faça isso de novo. Não tenha essa postura negligente. Porque nós oramos para Deus direcionar as eleições. Agora, como é que Deus direciona as eleições? Por meio das instruções. Não é? Ou você acha que Deus, lá na urna eletrônica, ele vai controlar o seu dedo assim para você votar no número que corresponde ao candidato dele? Gente, olha como a gente é. Você vai votar no candidato a presidente, mas você não sabe o que ele quer, o que ele pensa. A gente sabe apenas os vídeos do WhatsApp que chegam. Né? Que coisa triste. É por isso que tem impeachment na nossa Constituição. Mas a igreja está aqui, meus irmãos, para mudar o nosso ponto de vista. Eu espero que isso aconteça hoje. Em 5 minutos, vamos correr. Olha só, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil já se posicionou, tá, a respeito dos ideais comunistas e marxistas. O que é isso, pastor? Comunismo, marxismo, taxista? Calma, você já vai saber. Você já vai saber. E eu roubei essa piada do taxista. Vamos lá? Em 1954... Pós-Segunda Guerra, época da Guerra Fria, União Soviética, Estados Unidos, olha só o que o Supremo Concílio da IPB determinou. Quanto à consulta do presbitério de Botucatu sobre se um membro da IPB, com ideias francamente comunistas, pode tomar parte nos trabalhos da igreja, como dirigir classe da escola dominical, etc., o Supremo Concílio responde que há o quê? Incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista, e a doutrina bíblica e os símbolos de fé da IPB. Isso é em 54 já, hein? Ou seja, gente que tem ideais de esquerda, gente que defende marxismo e comunismo, pode dar aula na Igreja Presbiteriana do Brasil? Não. Tá vendo só? Mais uma coisa que a gente pode falar. Em 56, quanto ao documento intitulado Avaliação, enviado pela CBM, a CE do Supremo Concílio resolve, entre outras coisas, o seguinte, ponto número 7. Em referência à atitude cristã quanto ao comunismo, persistimos em pregar a realidade do poder transformador do Evangelho de Cristo, crendo que o comunismo é uma filosofia de vida contrária ao espírito e à doutrina evangélica, ou seja, do Evangelho. Logo, meus irmãos, o Supremo Concílio entendeu, já há muito tempo atrás, que comunismo, marxismo, igreja presbiteriana, cristianismo e Bíblia não são compatíveis. Aí eu pergunto a você, sabe por que não é compatível? É claro que eu não teria tempo de explicar toda a ideologia marxista aqui, pode ser uma coisa boa para nós falarmos depois, mas eu quero dar um resumo para você do porquê que não é compatível, tá? Então, rapidamente, esse aí é Karl Marx, por isso marxista.
Esse é Friedrich Engels, seu companheiro, e eles publicaram uma obra chamada Manifesto Comunista em 21 de fevereiro de 1848. Entre as várias teses que eles defendem, a tese principal é essa aqui, ó. Tudo que é sólido desmancha no ar. O que eles querem dizer com essa frase? E esses são créditos e explicações que eu devo ao professor que nos deu aula essa semana lá no curso de mestrado. O que essa frase significa? Para Karl Marx e para Engels, todo tipo de ideologia cristã é instrumento de opressão e dominação. Por isso que Marx dizia, por exemplo, que religião é o ópio do povo. O que isso significa em termos práticos? Eles entendem que os princípios e valores morais que nós carregamos nos seguram, nos prendem de nós sermos aquilo que de fato nós queremos ser. Então, para eles, a sociedade é melhor quando não existe regra nenhuma. É por isso que eles chamam isso aqui de tudo que é sólido desmancha no ar. Eles estão usando um princípio físico que é mais ou menos assim. Se você pegar qualquer tipo de objeto sólido e jogá-lo para cima e essa coisa continuasse a subir indefinidamente, a pressão atmosférica faria que aquilo se desfizesse, desmanchasse. Então eles usam esse princípio para dizer assim: se você é alguém que pensa de uma maneira engessada por causa dos pressupostos antigos, bíblicos, e aqui é uma clara referência à fé cristã, então é por isso que a nossa sociedade não decola. Meus irmãos, ideologia de gênero e todas essas coisas que estão hoje fazendo parte da agenda marxista no mundo e no Brasil, têm como pressuposto isso aqui: você não pode e não deve viver a partir de hábitos recebidos anteriormente. Você deve ser livre para fazer aquilo que você bem entender. Ah, mas o socialismo não prega contra o grande capital, não prega que todo mundo tem que ter a mesma coisa. Não. Porque, na prática, viver como você quer é você deixar que outra pessoa determine aquilo que pode e aquilo que não pode. Então você está entregando os seus ideais a outras pessoas. Então, na prática, para Marx e para Engels, quem é que deve determinar a maneira que você pensa? O Estado. O presidente. Ele deve dizer: pense assim, não pense assim. Ah, pastor, isso é muito básico, eu sei, mas é que eu não tenho muito tempo. Eu podia desenvolver mais. Mas em prática, meus irmãos, é isso que está acontecendo. Quando você ouve essa coisa de esquerda, ah, mas a esquerda é inclusiva, a esquerda faz com que todo mundo viva junto em comunidade. Não é verdade. O que eles querem é isso aqui, ó. Eles querem desmoronar todo tipo de princípio, para que eles então tenham o caminho livre para impor a ditadura e a idolatria do Estado. Esse é o ponto. Tá? Então, não caia nessa história de defensor dos pobres, porque isso não é verdade. O que acontece é que o socialismo, que é um outro nome que é bem conhecido entre nós, nos afirma que quem deve cuidar dos pobres é o Estado. Quem deve determinar essas coisas é justamente quem recebe os impostos. E vocês viram o que aconteceu no Brasil, né, irmãos? Aqui, eu não estou falando de ideologia, eu estou falando de fato. Vocês viram, vocês sabem por que as coisas ficam tão caras no Brasil hoje? Por que tudo encareceu assim de uma hora para outra, e o dólar disparou e tal, a nossa economia está uma bagunça? Sabe por que isso? Porque o dinheiro do seu imposto e do meu imposto está sendo usado para financiar projetos sociais que prendem as pessoas ao Estado. Então, em vez de você dar ali uma condição básica para que essa pessoa possa construir a sua vida a partir de um básico para ela trabalhar, para ela estudar, ela fica dependente disso a vida inteira. Então, principalmente no Brasil, as pessoas não querem um político que faça lei. As pessoas querem um pai para elas. Elas querem ser cuidadas. Elas querem ser dependentes. Isso aconteceu desde Getúlio Vargas, se você quer uma história aí. Mas é exatamente por aí que nós caminhamos, meus irmãos. A fé cristã não é assim. A fé cristã afirma que os valores são pessoais e eles são adquiridos a partir de algo que é maior do que nós. Pois não? Claro. Pessoal das outras classes, por favor, paciência, tá? Pelo menos esse ponto aqui eu queria terminar. Diga. Uhum.
Exatamente. E eu acho interessante esse texto, Adriana, por causa do seguinte. Olha o versículo 11. De fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, o que elas fazem? Se intrometem na vida alheia. Você vê só? Então, o que o socialismo ensina você? Ele tem esse discurso de que todo mundo tem que ter tudo em comum, tem que redistribuir renda, mas o que nós aprendemos pela palavra de Deus é que você é merecedor daquilo que está consoante ao seu esforço. A Bíblia te ensina a trabalhar e a se esforçar e você usar os seus recursos para abençoar outros que não têm. João Calvino dizia isso. Nós fazemos poupança não para os nossos sonhos, mas para ajudar a quem está precisando. Irmãos, o que o socialismo ensina? Quem tem que cuidar dos pobres é o Estado com o seu dinheiro. Por que você não pega o seu dinheiro e faz alguma coisa interessante com ele? Como eu disse, é pincelada. Eu não posso aprofundar isso. Vamos correr mais? Vamos lá. Lembra aquela história dos 3 poderes da democracia? A gente tem 3. Esse aí é o Congresso Nacional em Brasília, tá? Poder executivo. Ele é exercido pelo presidente, pelos governadores dos estados e pelos prefeitos. O que ele faz? Sanciona leis e representa, devia ser assim, representa externamente, fora do Brasil, o território que o elegeu, o território que o representa. O legislativo é exercido pelos deputados, senadores e vereadores, e ele deve fiscalizar o executivo e elaborar leis. Logo, meus irmãos, presidente é importante, mas mais importante ainda são os senadores e deputados. Eles é que vão fazer as leis. Você entendeu? Não é só o presidente. Terceira coisa, judiciário. Ele é exercido pelos magistrados civis, os advogados, juízes e tal, em todas as instâncias. Ele aplica as leis e ele deve fazer ser cumprida. O que está acontecendo no nosso Brasil hoje? Não é o legislativo que está fazendo lei, é o judiciário. São os advogados que estão querendo dizer, é assim. Eles cumprem leis que já existem, eles não criam. Mas é isso que está acontecendo hoje. Meus irmãos, pincelada, tá? Segundo a Bíblia, meus irmãos, o Estado serve para o seguinte, olha só. Aplicar leis e manter a ordem, punindo até com a morte os que as transgridem. A gente já expôs esse texto de Romanos, mas ele fala que o Estado, o magistrado civil, é um ministro de Deus que usa espada. E usando alguns Nicodemos, né? Espada não é para dar uma cutucadinha. Espada é para matar. Então, é possível. O Estado tem prerrogativa para cumprir lei. Segunda coisa que a gente pode dizer. O Estado deve receber tributos e não adoração. Ou seja, a gente paga os magistrados civis para que eles cumpram o seu papel de aplicar leis, mas a gente adora, reverencia a Deus, não o magistrado civil. Tá? Terceira coisa, a gente deve cuidar dos pobres e necessitados, porque isso é tarefa da igreja. Tiago 1,27. A religião pura e sem mácula aos olhos de nosso Deus e Pai é essa: guardar os órfãos e as viúvas e manter a si mesmo incontaminado do mundo. Irmãos, como eu disse, é pincelada. Eu tenho muito material e tenho vontade para expor isso aqui de maneira mais extensa. Tem mais coisa, Gilberto? Põe para nós aí. Então, mas eu queria encerrar rapidamente, fazendo você pensar em algumas coisas. Primeira coisa, Deus é o Rei soberano sobre toda a terra. A gente já viu isso na devocional. Só que isso não deve fazer com que a gente transfira a nossa responsabilidade de tomar decisão. Uhum. Uhum. Para o lucro pessoal, sim, sim. Uhum. Uhum. Sim, sim. O que eu falei, eu dei um foco especial na esquerda, porque a esquerda se preocupa muito com o pensamento particular. O neoliberal não. O neoliberal diz o seguinte: contanto que você compre, haja e adquira o meu produto, a sua ideologia não interessa. Viva como você quiser, ao passo... E os candidatos de direita no Brasil, pelo menos se a gente fosse pegar assim, os dois que tem, um deles é assim, o outro não. O duro, meus irmãos, é exatamente isso. Depois você quiser, quem que é assim, pastor? Lá fora a gente conversa, tá? Porque enquanto eu estiver no papel de pregador,
Eu não posso incitar ninguém a fazer nada. Agora, lá fora, conversando assim, não o pastor João, mas o João, cidadão brasileiro, aí eu digo para você. Mas por que eu não enfoquei, Paulo, essa questão do extremo da direita? Porque, primeiro, a Igreja Presbiteriana do Brasil se posicionou sobre a esquerda, não sobre a direita. Segunda coisa, as implicações morais da esquerda são piores do que as da direita. Porque se a direita te deixa livre para fazer como você quer, a esquerda impõe. Ela diz, isso aqui não serve. A direita não faz isso. Então, existe esse lado, a gente reconhece perfeitamente, não é a soberania não é do capital, como diz a esquerda, e nem do lucro, como diz a direita, é algo que Deus mesmo, na sua palavra, nos diz, pertence a Ele. Mas, em termos assim de ideologia de vida pessoal, eu acredito que esse é o problema. A esquerda é mais danosa do que a direita, nesse sentido. Tá bom? Quem mais pediu a palavra? Sim. Sim, sim. Só que a concepção de ser humano envolve ideologia pessoal e envolve pecado. Então, o homem vai transformar algo que é meramente econômico em algo ideológico também. Não tem jeito. Então, nenhuma dessas ideologias expressa o que o texto está dizendo. É o que eu estou querendo dizer. Mas em termos assim de pano de fundo geral, aqui é mais danoso do que aqui. Essa que é a situação, tá? Mais uma coisa. Seja alguém que analisa criticamente as ideologias e vote orientado não pelos seus próprios interesses, mas pelo bem comum. Irmãos, a gente faz isso nas eleições falando assim, qual candidato que por exemplo, que vai melhorar a minha vida? Aí o cara faz as promessas, esse aqui. Mas use esse princípio na igreja. Quando a gente vai votar para eleger oficial, a gente geralmente fala, não, eu vou votar no fulano porque ele é gente boa. Eu gosto dele. Eu conheço ele. A questão não é essa, a questão é, tem os atributos bíblicos? É diferente. Porque no meio de uma comunidade de 120 pessoas, 2 foram escolhidas para serem sucessores de Judas. Porque os outros não tinham capacidade para isso. Ponto. A igreja não reconheceu. Então não é demérito. Eu acho que a gente precisa também começar a crescer nesse sentido, tá, irmãos? Terceiro ponto. O povo de Deus sempre muda o rumo da história pela sua visão de mundo. Esse texto de 2 Crônicas é muito bom, né? Se você perceber que não está chovendo, se você perceber que Deus enviou peste, que Deus enviou gafanhoto, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Eu quero encerrar dizendo o seguinte para você, irmãos. Olha, todos os analistas políticos de esquerda, de direita, de centro, e os que se dizem neutros, o que é impossível filosoficamente, mas até mesmo eles estão conseguindo chegar à seguinte conclusão: sabe que grupo étnico, que grupo social vai definir a eleição brasileira? Os evangélicos. Nós vamos definir a eleição desse ano, meus irmãos. Você já imaginou se a gente vota no candidato errado? Fica aí para você pensar. Nós sempre vamos definir os rumos do país. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é soberano. Então, a nossa cosmovisão sempre vai triunfar. Você já imaginou se a gente estiver equivocado nesse ponto? Então pense, tá? Pense. Se você não votou ainda, você tem até as 17 horas de hoje para você decidir o que você vai fazer. E pense, analise, ore, mas acima de tudo, seja crítico. Saiba. E 17 horas não é nenhuma referência nesse caso, tá? É só porque alguns começaram a dar risada aqui. É porque é 17 horas mesmo, né? Fazer o quê? Não é 17 horas assim. É 17 horas. 5 horas da tarde. Tá bom? Ai, viu? Oi? Deputados e senadores. Uhum.
Eu também acho. Irmãos, para a gente não se prolongar, eu vou pedir então para a dona Esther vir aqui à frente para fazer o encerramento. Nós vamos ler esse versículo. Sumiu. 2 Crônicas 7, 13 e 14, que é o versículo da nossa classe. Mas eu quero deixar para vocês o seguinte. Pastor, pode vir, dona Esther. Dá para a gente falar mais sobre esse assunto? Dá. Dá para a gente explorar mais a fundo as questões ideológicas? Dá. Hoje, o que eu queria? Eu queria apenas mostrar para você a importância da gente pensar nisso. E esse é o meu dever como pastor, como ministro da palavra. Tá? Eu não posso dizer, vote aqui ou não vote aqui. O que eu posso dizer? Existem ideologias que são contrárias à palavra de Deus, então faça direito o seu trabalho. Tá? É isso que eu queria. Podemos falar mais sobre livre mercado, sobre esquerda, direita, comunismo? Podemos. E eu acho que é muito importante que nós falemos sobre isso. Mas a igreja, meus irmãos, tem que estar muito bem consciente do que deve fazer. Tá bom? Agora pode sair. Ah tá, esse é o versículo que nós vamos ler aqui ao final. E eu espero, meus irmãos, que isso sirva para todos nós como um alerta. Nós vamos participar do processo democrático. E não é que nem é na igreja, que os apóstolos chancelam. Nós mesmos é que chancelamos o nosso voto. Então pense, porque é você mesmo que tem que cobrar. Dona Esther...